Oi, gente. Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Hoje vamos dar continuidade às organelas, Hoje falando sobre organelas membranosas, O termo organelas membranosas, ele se remete à membrana da célula, Essas organelas, elas têm uma estrutura, uma membrana, um envoltório muito parecido, E existem teorias que apontam que essas membranas elas vão ter origem exatamente na membrana plasmática da célula. Entre essas organelas, a gente vai ter aqui a primeira que a gente vai trabalhar hoje, que é o retículo endoplasmático. Essa organela, ela vai ter duas variações, Nós vamos ter dois tipos, na verdade, de retículo endoplasmático. Eu tenho o retículo endoplasmático granuloso, ou também chamado rugoso, e eu tenho o retículo endoplasmático não granuloso ou liso. O que vai diferenciar, na verdade, de um retículo para o outro é porque o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter esse nome exatamente porque grudado à sua membrana, eu vou ter a presença de ribossomos, É a presença desses ribossomos que faz com que essa estrutura ela tem um aspecto enrugado. Então, por isso o nome retículo endoplasmático rugoso. O outro, como não vai ter os ribossomos, ele vai ter uma aparência lisa, então, retículo endoplasmático liso. Dá uma aproximada. Olha só. Aqui na estrutura, a gente consegue observar que os retículos, eles ficam em sequência ao núcleo, Eu tenho aqui essa estrutura meio marronzinha, que é o núcleo da célula, e em sequência eu tenho essas duas estruturas. Essa estrutura em roxo vai representar o retículo endoplasmático rugoso, e essa estrutura em azul, o retículo endoplasmático liso. Se der para vocês observarem, no retículo endoplasmático rugoso, eu tenho aqui várias bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vão representar os ribossomos, certo? Então, por conta da presença deles, aqui na parte externa, eu vou ter um aspecto, uma aparência granulada, enrugada, O outro não vai ter, Então, como já foi dito. Em relação às funções, esses retículos eles também vão ter funções diferentes. O primeiro, o retículo endoplasmático rugoso, por conta da presença dos ribossomos, eles vão ter a mesma função que os ribossomos, que é fazer síntese de proteínas. A mesma função que os ribossomos, A gente vai lembrar lá da outra aula. Só que além de produzir proteínas, ele também pode sintetizar glicídios. A gente lembra que os glicídios são o que a gente chama também de carboidratos, Então, ele pode ter essas duas funções. Lembrando o seguinte, essa estrutura, ela produz e ela faz um processo parecido com um empacotamento. Só que não é ele quem secreta, não é ele quem manda para fora da célula. Ele produz e ele vai enviar para uma outra estrutura, Ele vai enviar para uma outra organela chamada de complexo golgiense, que a gente vai trabalhar ainda nessa aula. O outro retículo, o retículo endoplasmático liso, ele vai ter funções, na verdade, diferentes, Ele, como ele não tem ribossomos, ele então não tem nada a ver com síntese de proteínas. No caso do retículo endoplasmático liso, o que ele vai sintetizar vão ser lipídios. Lipídeos. Dentre esses lipídios, eu tenho lipídios que vão fazer parte da membrana plasmática, da célula, e eu tenho lipídios que vão se diferenciar em esteroides, que são esteroides, hormônios sexuais, certo? Além disso, essa estrutura, ela ainda vai participar de um processo de desintoxicação.
Lembrando também, pessoal, esses lipídios aqui é a mesma coisa lá das proteínas. Esse retículo, ele produz, ele empacota, mas ele também vai enviar lá para o complexo golgiense, certo? Então, essas duas estruturas, eles produzem, mas eles enviam para essa organela. Com relação ao processo de desintoxicação, o retículo endoplasmático, ele vai pegar substâncias que são muito tóxicas para a célula, vai transformar ela em substâncias menos tóxicas e que sejam mais fáceis da célula eliminar, certo? Agora a gente passa aqui para o complexo golgiense. Na estrutura, o complexo golgiense vai ser essa estruturazinha em azul, certo? E aí dá até para observar, ó, essas bolinhas aqui são vesículas que estão trazendo tudo que foi produzido aqui pelos retículos, né? No caso aí, ele está mostrando o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Ele vai enviar, porque os retículos, eles produzem e eles enviam para o complexo golgiense. O complexo golgiense é quem vai fazer a excreção, certo? Ele vai empacotar, ele vai fazer o processo de secretar, né? De mandar para o citosol da célula. O complexo golgiense, ele vai ser uma das organelas, como eu já disse, que mais tem funções, né? Dentro da célula. Então, além dele secretar proteínas, também secretar lipídios, ele vai sintetizar glicídios também, né? Principalmente um glicídio chamado de ácido hialurônico. Então, ele vai fazer excreção. Ele vai excretar, ele vai botar para fora os lipídios e proteínas. E proteínas que foram produzidas lá pelo retículo endoplasmático, pelos retículos. Ele vai produzir glicídios, por exemplo, o ácido hialurônico. Ele vai formar uma estruturazinha aqui, essa estrutura aqui. Isso aqui, pessoal, é a representação de espermatozoide. O espermatozoide, aqui na parte da cabeça dele, ele tem essa estruturazinha aqui chamada de acrossoma. Esse acrossoma, ele é uma estrutura que protege o espermatozoide e que ajuda ele no momento da fecundação do óvulo, certo? Esse acrossoma, ele é formado pelo complexo golgiense. Além disso, o complexo golgiense, ele vai formar uma outra organela, né? Ele vai dar origem, ele dá origem a uma organela chamada de lisossomos, certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. Até mais!